Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia, para quem não me conhece, mais uma vez vindo até aqui para trabalhar um pouquinho as questões espirituais e espíritas, de forma que a gente consiga estudar um pouco, compreender um pouco essas informações que são tão relevantes para a gente, para as questões da nossa evolução moral, do nosso desenvolvimento. Nós sempre que iniciamos os nossos evangelhos no lar, nós fazemos uma prece, obviamente, que é a nossa ponte, nosso pedido de amparo a Deus, nosso pedido de conexão, né? O nosso sinal de Wi-Fi com a divindade, que nós conectamos assim que nós fazemos a nossa prece. Então, a quem está chegando, a quem já chegou, meu boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Nós conversaremos um pouco sobre a cólera do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu vou fazer a prece, que sempre nós precisamos, eu também preciso, e se a gente sem prece, parece que a gente não angaria toda a força de dentro de nós e de fora de nós, certo? Então vamos relaxando, vamos nos colocando na postura que mais adequada seja, que seja mais confortável, para que o corpo não atrapalhe a mente de voar até o céu, até o mais alto, passando primeiro aqui nas proximidades da gente, na presença amiga dos nossos mentores individuais, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares que conosco estão nesse instante, estudando para estudar e para nos ajudar na compreensão dos ensinos, para nos fazer enxergar aquilo que for necessário para o nosso aprendizado, depois para nos ajudar a lembrar desses conteúdos, para que nós saibamos aplicados no nosso cotidiano. Subimos um pouquinho mais, de mãos dadas com o nosso mentor, e vamos até o nosso irmão maior, o Cristo, esse irmão que veio até a Terra na forma de Jesus, para que nos provasse com a sua própria experiência que nós somos capazes de fazer o que há de ser feito para a nossa transformação. Lembrando que ele andou com as pessoas como nós, pessoas comuns, trabalhadores do cotidiano, pescadores, coletores de impostos, enfim, pessoas que como nós eram humanas, imperfeitas e que falhavam, e que descobriram em si, com a sua exemplificação ou com a exemplificação do Mestre Jesus, aquilo que havia de mais valoroso e que nós estamos tentando descobrir. E assim também, agora com Jesus ao nosso lado, além dos nossos mentores, nós pedimos para alcançar o máximo que for possível dentro da nossa imperfeição ao Pai Maior. Possamos tocar a Deus, tocando em todo o universo que nos envolve nesse instante ao qual nós nos envolvemos com Ele, pedindo, Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, pecados no sentido de erros, de equívocos e enganos que nós queremos corrigir. Tem misericórdia de nossas imperfeições e ajuda-nos a compreender onde falhamos para poder nos transformar através do hábito da correção do comportamento. E assim, certos do amparo divino de Jesus e dos nossos mentores, nós damos por iniciado o nosso estudo dessa noite com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um prazer estar aqui, viu? Vamos estudar um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como já deixei orientado antes, para quem tem o hábito de ler um pouquinho sobre o texto. Nós estamos falando do capítulo Bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, item capítulo 9, item 10. Não, mentira, minha, não é item 10 não, é item 9, é que eu vou ler um pedacinho também do item 10, tá ok? Nós vamos começar com a leitura, né? Eu tô vendo que tem gente que não vai conseguir aqui assistir, depois assiste se puder, tá bom? E agradeço muito também por falar. Deixa eu ver.
Vamos ver se tá falando que tá falhando o som. Deixa eu botar, eu boto o fone de ouvido para evitar barulho, tá, gente? Eu vou puxar um pouquinho aqui, ver se melhora, Silvana, por favor. Vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ai, se eu aumentar o volume vai tocar o telefone, né, gente? Acho que não vai dar. Vamos tentar assim mesmo. Se precisar, eu tiro o volume. Voltei? Vocês estão aí? Dá um sinalzinho aí pra mim, porque eu tô fazendo arte hoje com a minha gravação, viu, gente? Tô fazendo arte, não sei o que aconteceu aqui. Achei. Vou tirar o fone, tá bom? Vê se melhora aí, pessoal. É porque eu tava usando fone de ouvido, porque fica aqui com um pouco de barulho às vezes aqui na região, tem cachorro aqui em casa, e aí eu tento fazer com o fone de ouvido, mas opa, legal que melhorou. Então agora eu posso ler? Vamos lá. A cólera. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos, percebam o termo, de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo se deve dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que os cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar os esforços para dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Isso é o item 9. O item 10 eu não vou ler, só vou ler o último parágrafo, são 3 parágrafos, mas eu lerei o último que é interessante para nós. O corpo não dá cólera àquele que não tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme
não se pode tornar direito, porque o espírito não tem nada a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até aonde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Esse texto tem uma linguagem um pouco mais incomum para nós no nosso cotidiano atual, né, de 2017. Nós não utilizamos muito esse tipo de conjugação, embora seja corretíssimo, mas nós vamos aqui entrar nos detalhes da cólera. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é a cólera? Não a tradução, não o sinônimo de dicionário, mas assim em palavras comuns. Sabe quando a pessoa fica tão nervosa, tão irritada, tão brava, tão contrariada, que ela pega o primeiro copo, o primeiro vaso, o primeiro celular que ela vê na frente e taca na parede? Isso é cólera. Sabe quando a pessoa tem esses mesmos sentimentos e sem pensar fecha a mão e com esse punho agride alguém, muitas vezes a esposa, o marido, um filho, um pai, um animal? Sabe quando acontece isso? Isso é cólera. E normalmente a cólera ela não nasce só daquele momento, ai, acordei de mau humor, não. Ela nasce de alguma coisa que contrariou a pessoa colérica. E aqui ele começa a explicação sobre a cólera falando exatamente isso. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois. E depois ele completa no mesmo parágrafo que é o orgulho, a contrariedade que nos leva a revoltar contra alguém ou alguma coisa, porque esse alguém ou essa alguma coisa não faz aquilo que nós desejamos. Ou seja, poxa, eu que valho tanto, eu que sou tão bom, tão boa, eu que sou superior, eu que tenho que dar a última palavra, eu que estou certo, eu não serei obedecido? Eu serei contrariado? E aí sobe aquele fogo, aquela ardência da alma que vai fazer a pessoa agredir tudo e todos à sua volta. Eu pulo lá para o finalzinho do último parágrafo que eu li do item 10, que começa falando que o corpo não dá cólera àquele que não tem. Por quê? Porque é comum muitas pessoas, hoje ainda é comum, mas isso existiu muito, que as pessoas diziam o seguinte: eu sou assim, você tem que me aceitar. Eu não tenho culpa, eu nasci desse jeito. E tem pessoas que falam que são coléricas porque é uma característica fisiológica, que é uma característica do seu organismo. Não é. Não é. Nesse texto do item 10 que eu não li completo, tem um momento que ele explica que existem certos corpos, fisicamente falando, que eles até são mais propensos às questões agressivas. Por exemplo, um corpo mais bruto tende a querer resolver as coisas de uma forma mais bruta. Mas quem é o espírito que domina este corpo? Uma pessoa bruta, ela de corpo grande, forte, máscula, até indelicada, vamos dizer assim, essa pessoa não pode ter um espírito dócil, bondoso? Obviamente que pode. Claro que cada espírito se servirá do corpo que seja melhor para ele cumprir as suas responsabilidades, para ele vencer as suas experiências na Terra. Então, por mais que diz o Evangelho, a gente tem até uma tendência física a resolver as coisas pela força,
Quem decide não é o corpo. Não é minha mão, não é o meu braço que decide se estender na direção de alguém e agredir essa pessoa. Não é o meu pé e a minha perna num conjunto que pensam assim: oh, o pé da Vânia e a perna da Vânia decidi que agora eu estou com raiva e vou chutar o gato e o cachorro. Não, somos nós. É uma decisão da alma que está controlando este corpo. E ele fala aqui para a gente buscar a origem dessa cólera, dessa raiva, desse ódio, dessa agonia interna que faz a gente querer destruir aquilo que está nos contrariando. Busque a resposta. Precisa de autoconhecimento, precisa de autoanálise. Uma das coisas que é mais gostosas de aprender no Espiritismo é o autoconhecimento, esse tempo de parar para olhar dentro de si. Muitas vezes a gente não quer olhar, a gente não quer pensar como nós somos imperfeitos, aquilo que a gente falou que magoou, aquele ato que a gente fez que nos envergonha, aquilo do que nos arrependemos, a outra coisa que nos culpamos, aquele tropeço que a gente sabia que não deveria ter feito, mas fez. Na hora a gente diz vamos assim mesmo, depois a gente pensa, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás. Quantas coisas, não é verdade? Então a gente vai se conhecendo através de todos esses valores cristãos e espíritas que nós estudamos, e aí a gente chega um dia e diz assim, puxa vida, não é verdade que eu sou orgulhoso, que eu sou orgulhosa? Quando a gente para e pensa, a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Claro, seria muito bom cada um de nós que estamos aqui nesse momento, pararmos e pensarmos assim, bom, como é que eu sou? Eu sou assim, assim, daquele jeito. Fazer uma introspecção, uma avaliação. Mas a gente não consegue fazer isso muitas vezes. Então, o que é comum? Nós termos um impulso, no caso aqui que nós estamos estudando o impulso de cólera, e depois, qual é a nossa obrigação como estudantes da vida, estudantes da experiência encarnatória, estudantes do espiritismo, estudantes dos valores morais? Nós temos que dizer assim, bom, eu não consegui impedir o meu ato de cólera, mas o que me levou a estar nesse grau de desequilíbrio? O que aconteceu antes? Puxa, eu fui contrariado nisso, eu fui testado em alguma coisa, eu não gostei como reagiram comigo, eu queria, eu esperava, eu desejava que fosse de outro modo. E aí, quando você passa a fazer essa avaliação do que te levou ao desequilíbrio, ok, aquele desequilíbrio, ótimo se tivesse podido evitar, mas não evitou, não vai ficar chorando sobre o leite derramado. Vai, quando se acalmar, pegar e fazer a sua reflexão. O que me derrubou? O que me tirou do sério? O que me desequilibrou? Aí diz, puxa, foi tal coisa. O que é essa coisa? Vamos dizer, fui contrariado, uma palavra que eu estou usando bastante porque é comum na cólera. Fui contrariado, sei lá, por uma pessoa que eu esperasse, que aceitasse o que eu estou querendo que aconteça. Mas e essa contrariedade, resultado do quê? Aí você vai ver se é resultado da inveja, do orgulho, do egoísmo, de qualquer outro sentimento negativo. Então, precisamos nos conhecer. Como eu disse, não dá para dizer que a culpa é do corpo, a culpa é nossa. Hoje aqui na minha região e os centros espíritas onde eu tenho trabalhado, a maioria deles está ligada à União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, mas eu estudei também, quando eu morei no ABC Paulista, em Santo André, na Aliança Espírita Evangélica, que tem uma dinâmica um pouco diferenciada, tem algumas características diferentes. E uma das coisas que eu achava bastante interessante, embora nem todo espírita que usa o sistema que eu utilizo hoje, que é o da USE, né, da União das Sociedades Espíritas, eles usam o que se chama de caderneta pessoal. O que é caderneta pessoal? É uma autoavaliação cotidiana em que eu não só penso naquelas imperfeições que me levam a determinadas condutas indevidas,
inferiores, inadequadas, mas eu escrevo na caderneta. Eu tenho cadernetas do tempo que meu filho era bebê, tinha acabado de nascer, eu tenho caderneta de quando eu fazia aquela época. Gente, se eu fosse ler as mesmas imperfeições que eu tinha naquela época, eu tenho hoje. Ah, Vânia, você não mudou também? Mudei, gente. Só que a gravidade, a intensidade, a força, por exemplo, do meu orgulho daquela Vânia de 16 anos atrás é completamente diferente da Vânia de hoje, de setembro de 2017. Claro que eu tenho orgulho, gente, eu sou uma pessoa imperfeita que estou num trabalho de autoconhecimento e de transformação. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque todos nós somos seres humanos que tropeçamos, que falhamos, que carregamos bagagens que vieram do nosso passado e que a gente diz, cara, não consigo lidar com isso. Não consigo. Quando eu vejo, já quebrei tudo. Quando eu já vejo, já falei, já machuquei. Quando eu veja, o próprio evangelho chega a falar da gente de repente cometer um ato mais grave, às vezes até, sei lá, dar uma paulada na cabeça de um pai idoso e colocar no hospital. Você já pensou? Que triste. Acontece, gente. É só olhar noticiário. Então eu tô contando isso pra vocês, por quê? Porque não, eu não sou perfeita, não, é óbvio que eu ainda tenho muito o que fazer a respeito de um monte de imperfeições, mas o exercício do autoconhecimento, da autoavaliação, antes do erro, durante o erro se for possível, a ponto de travar, não vamos continuar fazendo isso, e depois do erro também, como uma análise daquilo que você poderia não ter feito ou deveria ter feito para aquilo não acontecer é muito importante. Então, no caso da cólera, gente, a gente não vai dizer que o que acontece, por exemplo, hoje na internet seja cólera propriamente dita, porque a característica da cólera é esse quebrar tudo à nossa volta. Mas quantas pessoas falam com cólera hoje a respeito de tantas coisas? Ah, é o meu time, o seu time, é o meu partido, é o seu partido, é o meu político, é o seu político, é a minha santidade contra a sua corrupção e assim por diante, como se todo mundo fosse perfeito, né? Então as pessoas perdem amigos, as pessoas agem de uma forma muito estranha. Eu tenho visto coisas que eu sei que não estão diretamente ligadas, mas que estão interligadas com essa questão dos relacionamentos, de nós sentirmos o nosso orgulho violado. Por exemplo, vocês já viram gente, e tem no meu grupo de amigos, me perdoe se alguém estiver assistindo e fizer isso, mas eu não concordo. Olha, se eu ver alguém falando a favor da exposição do Banco Santander, se eu ver alguém falando a favor do Lula, se eu chegar a ver alguém falando a favor do Aécio, se eu ver alguém que torce pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, eu vou deletar da minha lista de amigos, porque você não serve para ser meu amigo, porque contraria aquilo que eu acredito. É crença ou é orgulho? Porque eu, gente, sou espírita, mas eu já fui católica. Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos ateístas, eu tenho amigos umbandistas, eu tenho amigos budistas, eu tenho amigos de religiões que eu nem sei quais são, porque eu nunca perguntei. Vocês não têm? A gente não consegue lidar com as diferenças? Ok, eu não concordo com algumas coisas dessas coisas que eu falei, ou posso concordar com outras, mas eu tenho que excluir todo mundo da minha vida porque não concorda? Se vocês não forem espíritas, quer dizer que vocês não podem conversar comigo, não podem ter relacionamento comigo? Se vocês detestam advogados, vocês não podem falar comigo? Se vocês não gostam de gente que tem gato e cachorro, não pode ser amigo da Vânia? Percebe? Como a gente amesquinhou, confesso que eu não tenho muita certeza se está falando a palavra certa, mas eu acho que sim. A gente amesquinhou as relações humanas. Tudo que vale é o meu ego, o meu orgulho, a satisfação daquilo que eu acredito que está certo. Eu posso estar certa, posso estar errada, posso estar meio certa e os outros podem estar meio certos. A questão não é quem está certo.
A questão é que nós somos todos membros de uma grande família e que se a gente sair quebrando tudo, tacando tudo na parede, metendo murro no rostinho de cada um que cruzar o nosso caminho, que não for do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, que não falar que nós somos os melhores, os que sabemos mais, nós teremos problemas muito graves, tá? Fiz uma pequena fugidinha, uma digressão leve, mas eu tinha que falar sobre isso porque eu acho que a cólera ela está na nossa sociedade na atualidade muito ampliada, porque nós estamos com muitas dúvidas sobre questões de valores, do que é certo moralmente, nem todo mundo nos exemplifica o que é correto, nós questionamos a própria índole, porque nós sabemos que temos imperfeições, mas será que eu estou certa ou não estou certa? Então eu vou ter totalmente certa e o outro está totalmente errado, então a gente precisa reavaliar a nossa conduta. Vamos tentar agredir menos, amar mais, avaliar, se possível, antes aquilo que está nos levando ao impulso negativo e, com certeza, depois, se nós não conseguirmos não cometer o erro, o ato colérico, que a gente possa se avaliar depois. Vamos nos conhecer um pouco melhor, tá bom? Falei bastante. Vou esperar e pedir a Deus muito que vocês tenham compreendido, que tenha sido útil, que todos nós possamos descobrir a luz que há em nós, que Deus colocou, e que a gente não deixe que as trevas nos corrompam, as trevas da ignorância, as trevas do rancor, do ódio, do orgulho, do egoísmo, da inveja, de todas as imperfeições. Há muito amor dentro da gente, é que a gente tem que soltar esse amor, tá bom? Vamos então fazer nossa prece final, vou passar uns 2 minutinhos do tempo que eu gosto de cumprir aqui com o nosso evangelho, mas é importante a gente falar daquilo que deve ser falado, tá? Vamos então pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores que estiverem conosco durante esta noite, que nos protejam, amparem, inspirem, que nos ajudem a pensar nos assuntos que conversamos, que nos ajudem, sobretudo, a avaliar a própria conduta e avaliar mais a nossa do que a do outro, avaliar a nossa forma de corrigir os erros do que a do outro. Que possamos nos entregar nesta noite aos cuidados do Pai Maior, para o descanso do corpo físico, mas para que o nosso mentor, entendendo a nossa receptividade na mudança das nossas convicções morais, possa pegar na nossa mão, sair por um grande e lindo espaço para passear conosco, enquanto conversa e nos reforça os conceitos aprendidos. E assim, certos de todo o amparo que recebemos nessa noite, nós vamos vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, pelos doentes do corpo, da alma, pelos suicidas, pelos que estão pensando em suicídio, pelos nossos irmãos que sofrem com os vícios, pelos depressivos, os que estão com síndromes diversas, pelos espíritos com missões definidas, aqueles que vieram para ajudar o mundo em todos os aspectos, pelos médiums de todos os graus de capacidade mediúnica que possam utilizá-la bem em prol do próximo, encarnado e desencarnado, pelos que estão desencarnando, pelos recém-desencarnados, por todos os seus familiares, para aqueles os que partiram partam bem, para os que ficaram que fiquem bem, pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos os seus colaboradores e trabalhadores, por todos os seus assistidos, pelas casas que em todo o mundo propagam o Evangelho que extrapola o Jesus do cristianismo, mas que está envolvido em todas as religiões, em todas as filosofias que falam de moral, de justiça, de amor, de caridade. Por todos os governantes do mundo, em todos os países do mundo, especialmente em prol da paz, que a paz seja a única força que saia de suas mãos
em especial pelo nosso Brasil, que está tão adoentado, em tratamento de choque, que precisa tanto do amparo da divindade para que a gente se recupere enquanto união, enquanto cidadania, pelos animais, pela natureza em geral, pelos lares da terra, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos desafetos, aqueles que eles não gostam da gente, eles têm as suas razões do passado e do presente. Por eles, para que nos perdoem. Por eles, para que nós os perdoemos, se eles forem nossos desafetos também nesse lado, nesse aspecto. Por aquele caso difícil que nós conhecemos, que nos preocupou durante o dia, por todos os nomes, nos papeizinhos que estão ao nosso lado na mesa, que nos pediram prece, pessoas que nos preocupam, pela nossa água que está sendo vibrada, pelos bons espíritos, medicada por eles para que nos sirva de fortalecimento físico. E por fim, humildemente, certos da generosidade divina, nós pedimos nesse instante por nós mesmos. Nós pedimos pela nossa força, pela nossa coragem, pela nossa crença de que somos capazes de vencer a todas as mazelas íntimas que carregamos. Que Deus abençoe, que Deus ampare, que Jesus permita que a sua presença bendita esteja com todos nós, em todos os lugares onde formos, na presença amiga dos nossos espíritos guardiões, que nós sejamos muito felizes e que tenhamos paz. Que Deus abençoe, muita paz, muito obrigada, boa noite para vocês, tenham um final de semana de muitas alegrias, tá bem? Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus.